Olá, boa noite a todos. Agradeço muito o convite. Obrigado, Rita, pelo anúncio. Minha amiga Rita, professora Rita Nolasco. Agradeço muitíssimo também, professor Dierle, pelo gentil convite para essa participação nesse evento muitíssimo interessante e importante. Devo agradecer também o meu queridíssimo amigo Alexandre Freire, que me fez aqui o contato e que me proporcionou estar com vocês aqui nessa noite. Muito obrigado. Rita, quando você elogiava a palestra da Isabela, eu, na mesma hora, estava pensando que, quando a Isabela anunciava que o seu próprio tempo estava acabando, quase me oferecia aqui para emprestar mais alguns minutos para ela do meu tempo, porque eu estava apreciando demais e a ampulheta vai acabando, né? E a gente teve que parar, infelizmente, o tempo é finito, né, em todo e qualquer evento, aqui evidentemente não é diferente, então nós lamentamos, e o público vai lamentar ainda mais porque trocou uma pessoa que seguramente traz muito mais informações, sabedoria do que eu. O que eu posso fazer aqui, né, e cumprimentando a todos os alunos da PUC de Minas Gerais e todos os telespectadores, né? Hoje a gente não cumprimenta mais o auditório, né? Nós cumprimentamos aqueles que estão nos assistindo virtualmente, né? Já é um costume que nós desenvolvemos. E o que tem tudo a ver com o tema da nossa palestra, né? Quando eu, há 8 meses, um ano, falava de Online Dispute Resolution, nós não, eu não fazia ideia, ninguém fazia, de que, hoje em dia, as soluções, as resoluções das disputas só se faz de maneira online, né? Hoje não encontramos outro meio de solução. Fomos atingidos, do início do ano para cá, por uma violenta pandemia, e a jurisdição teve que se adaptar, teve que se desenvolver do dia para a noite, o que faz ainda mais pertinente o tema deste seminário, e saudável que se discuta exatamente essas questões e todos esses problemas que nos atingem hoje no lidar com a tecnologia. A Isabela vinha falando muito bem que uma das dificuldades que se encontra é o advento da tecnologia, seja na prestação jurisdicional ou na solução de disputas de uma maneira geral, né? No caso que ela estava falando da inteligência artificial, mas sem uma consulta pública, lato sensu, né? Sem que a sociedade, de uma maneira geral, seja chamada a debater. Isso é fundamental. O que ela disse é fundamental, porque todos nós temos ideias preconcebidas, né? Nós temos orientação jurídica diferente, nós temos formação social e cultural diferente entre nós. E, então, as nossas ideias são forjadas dentro daquilo que sob o qual nós fomos configurados. Mas é muito importante que nós escutemos outras opiniões. Eu sou advogado, estou licenciado, estou cumprindo um mandato no Conselho Nacional de Justiça, mas venho de uma advocacia, um estilo de advocacia própria. A advocacia tem muitas vertentes, né? Outras pessoas advogam em outras áreas, juízes têm uma formação diferente, veem coisas que muitas vezes o advogado não vê. Procuradores da Fazenda Nacional, como a professora Rita Nolasco, né, membro que é da Advocacia Geral da União, do guarda-chuva da Advocacia Geral da União, também
tem um olhar crítico, um olhar muito interessante sobre outra ótica, né? Defensores públicos, vejam, senhores, eles veem um lado social fantástico que muitas vezes nós não alcançamos. Eu costumo ver muito isso no Conselho Nacional de Justiça, que tem, como vocês sabem, uma formação bastante eclética, né? Eu mesmo sou advogado, representante do Senado Federal, indicado pelo Senado Federal, mas há lá advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, há membros do Ministério Público Federal, estadual, há membros da magistratura, seja ela estadual, do trabalho ou federal, e eu brincava com um ex-colega meu, porque, lamentavelmente, o mandato dele já terminou, um colega brilhante, mas Luciano Frota, um juiz do trabalho. Eu, às vezes, tinha umas ideias e o Luciano me chamava a atenção para alguns pontos que eu absolutamente não tinha visto. Mas vejam, eu vim de uma advocacia empresarial para estar sentado ali no Conselho Nacional de Justiça, ele da magistratura do trabalho, fazendo audiências e vendo, né, a população, em grande parte dos casos dele, que passa dificuldade, que é explorada muitas vezes por um empregador, né? Em alguns casos, claro, não em todos, mas ele tem essa experiência, coisa que eu, claro, não tenho, não é a minha vivência, né? Então, eu dei esse exemplo para mostrar que todos nós temos muita vivência que pode ser útil a outras pessoas e outras pessoas têm muita vivência que pode nos ser útil. E por que isso é muito relevante, né, para tratar de ODR, né? Dos meios virtuais, né, online, de solução de conflitos, porque nós temos que sempre verificar qual é a relevância e no que isso é útil. Nós temos aprendido muito nesse tempo de pandemia, quando nós falamos sobre as audiências virtuais, as sessões virtuais de julgamento, nós vamos encontrar gente que elogia muito e gente que critica muito. E gente que não tem, talvez, uma ideia preconcebida, tanto faz se é virtual ou presencial, mas o que é importante é que todos os lados têm razão. É interessante, não todos os lados têm razão. Para ficar em dois exemplos, como contestar um advogado que elogia uma sessão virtual de julgamento, que mora no interior de São Paulo, por exemplo, que é um estado territorialmente muito grande, e faz uma sustentação oral no tribunal, que fica na capital, em São Paulo, virtualmente, sem ter que se deslocar, às vezes 400, 500, 700 quilômetros para a capital. Claro que esse sujeito tem elogios a fazer nesse sistema. Agora, também aquele advogado que não conseguiu contato, um contato mais pessoal, um contato olho no olho com os desembargadores votantes, e por isso talvez não tenha conseguido esclarecer melhor o caso, nessa época de pandemia, porque todas as sessões estão sendo feitas de maneira virtual, também tem a sua razão de criticar. Então, são muitas críticas e muitos elogios. O que nós devemos ter em mente é que o que se está... precisamos separar muito bem o que se está a fazer atualmente e que é provisório, é feito exclusivamente, é normatizado exclusivamente para o período de pandemia, e aquilo, o que nós iremos levar de legado e o que nós descartaremos. Quando isso tudo acabar, esperamos que breve, nessa pandemia acabar, esperamos que o mais breve possível, e nós levaremos daqui por diante. E vejam como é interessante isso. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Aliás, acho que até a maioria delas. Nós estamos aprendendo muito a lidar com isso. Nós estamos fazendo aqui, nesse seminário fantástico, nós estamos fazendo ele pelo Zoom. É um programa de teleconferências de cuja existência eu sequer sabia antes da pandemia. Hoje eu já estou especialista, eu já sei ligar a câmera,
eu já sei colocar minha voz no mudo. Isso, para mim, é ser especialista. Claro, para alguns de vocês, né, mais ligados aí na tecnologia de informação, não é. Mas, vejam, a gente vai se aperfeiçoando, coisa que nós não sabíamos, nós passamos a ser experts. Agora, uma outra questão que nós precisamos, então, enfrentar é, dentro das online dispute resolutions, o que disso é efetivamente online e o que nós estamos fazendo também virtualmente, porque não temos outro meio de fazer. Eu acho que nesse ponto específico, a onlineização, né? Online dispute resolution, a onlineização do direito que nós estamos vivendo é muito mais percentualmente maior. Ela é muito maior percentualmente falando, melhor construindo a frase. Por quê? Por quê? Porque a mediação é algo mais simples e a conciliação, em geral, são algo mais simples de se fazer do que algumas audiências. Com esse problema da pandemia, a gente vê, por exemplo, audiências que nós fazemos nos juizados especiais. Muitos tribunais estão se empenhando muito em fazer as audiências dos juizados especiais para os processos não ficarem parados e tudo mais. Isso tem dado muito certo. A audiência no juizado especial, em razão da natureza do processo, que sabemos, mais simples, menos complexo, não demanda produção de prova, mais complexa, pericial, etc., isso pode ser feito sem maiores prejuízos. E as partes, em geral, estão elogiando muito, não precisam se deslocar, gastar dinheiro com deslocamento, nem seu tempo, eles fazem de casa a audiência, então isso tudo tem sido muito bom. Vários juízes têm nos reportado isso, que essa audiência virtual tem funcionado muito bem nos juizados especiais. Agora, não o mesmo não é verdadeiro quando se trata, por exemplo, de uma audiência trabalhista, em que muitas vezes o reclamante tem uma dificuldade de acesso à informática maior. O mesmo não é verdadeiro no que diz respeito a audiências de instrução criminais. Vejam, senhores, violência doméstica, olha a dificuldade e sensibilidade disso. Como é que o juiz faz uma audiência virtual com a vítima do outro lado da tela e sem ter a certeza de que não está ao lado dessa vítima aquele agressor a coagindo naquela audiência. Vejam como é complexa essa situação, muito diferente, portanto, dos juizados especiais. Mas o que nós precisamos trazer como o legado é que, em alguns casos, nós podemos fazer perfeitamente, com muito benefício para todos, essa audiência virtual. Mas já no que diz respeito à mediação e conciliação, me parece que esse momento é um momento que nós devamos aproveitar, porque a mediação e a conciliação podem, sim, ser muito bem feitas a partir de uma parte de um meio virtual. E é muito interessante, porque eu sou presidente, como a Rita disse, da Comissão de Solução Adequada de Conflitos do CNJ e do Comitê Gestor da Conciliação também, e nós vemos muito o universo dos sejusques nos tribunais, que estão cada vez mais estruturados, e ainda assim não conseguem estruturar todo o Poder Judiciário para que o artigo 334 do Código de Processo Civil, que diz que em todo processo civil brasileiro deve ser, no início do processo, designada uma audiência de mediação ou de conciliação, mesmo essa estruturação do SEJUSC não consegue permitir, estruturar o judiciário para que o juiz designe audiências em todos os processos. Qual é a nossa função num órgão de gestão da justiça? É exatamente trabalhar para estruturar o Poder Judiciário. E como é que se tem feito isso? Essa é uma informação que eu estou trazendo aqui para a observação e avaliação e enfrentamento dos senhores. Exatamente estabelecendo nos tribunais meios para que o juiz possa, de maneira fácil, designar
a audiência de conciliação, seja de maneira física, né, olhando aí, pensando nos sejusques ou nos juizados especiais nos seus centros de resolução de conflitos, ou pela maneira virtual. É preciso que a administração da justiça, que os tribunais, que o Conselho Nacional de Justiça coloquem à disposição dos juízes esse tipo de serviço online. E não basta aqui, professores, caros alunos e telespectadores, simplesmente colocar à disposição. É preciso que isso seja feito de maneira simples. É preciso que isso seja feito de maneira simples. Eu vou dar um exemplo. Nós temos mantendo reuniões muito profícuas, por exemplo, com algumas agências reguladoras. Vou dar o exemplo da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL desenvolve um trabalho muito importante, regulador da concessão do sistema de energia elétrica no país, e no que diz respeito às distribuidoras de energia elétrica, que estão na ponta, né, oferecendo, levando energia às nossas casas, claro, há uma litigância de massa nesse perfil. E a ANEEL tem uma plataforma parecida com o consumidor.gov, que é um grande sucesso, tem uma plataforma de negociação muito interessante, que se aproxima, inclusive, de uma mediação que é muito bem feita também, que é uma negociação, uma mediação mais sofisticada em razão do mercado regulado. Agora, os juízes que pegam lá uma ação para julgar que diz respeito a um televisor, uma geladeira que queimou, e que entra nessa problemática do mercado regulado, muitas vezes é mais fácil para o juiz, porque ele lidar com aquilo ali todo dia, proferir uma sentença, até porque o Conselho Nacional de Justiça é primeiro a exigir desse juiz uma produtividade alta. Mas o que nós temos que pensar e entregar para o judiciário, entregar para os juízes, é a facilidade, se possível, do ladinho da tela, a um clique, de enviar esse processo para uma negociação, para uma mediação, para uma conciliação. Por quê? Porque aí o juiz vai se desestimular da sentença. Veja, não é um problema do juiz, não. Nós, na gestão da justiça, temos que facilitar o trabalho do juiz, porque senão ele vai fazer o que é mais fácil para ele. E muitas vezes isso não vai favorecer aquela resolução mais adequada do conflito, que é exatamente o que nós temos que fazer. Quanto tempo eu ainda tenho? 1 minuto? Tá. Então, para concluir, eu gostaria apenas de lembrar a todos, né, depois de falar dessa plataforma que nós temos desenvolvido no Conselho Nacional de Justiça, que, se tudo der certo, estará à disposição de todos os juízes, todos os jurisdicionados e advogados e partes em todo o Brasil, também que nós, no Conselho Nacional de Justiça, junto com os tribunais, temos desenvolvido cursos de mediadores, porque quando se fala em online dispute resolutions, nós temos que pensar que é preciso que haja profissionais, que é preciso que haja mediadores e conciliadores. Olhem, os senhores, mais um campo para a gente trabalhar, né? Para a gente que é advogado e operador do direito trabalhar. Então, vejam o seguinte, quando os tribunais desenvolvem cursos como eles têm desenvolvido, isso nos conclama, isso nos chama a nos aperfeiçoarmos e sermos mediadores judiciais ou mediadores extrajudiciais. Isso é muito interessante. Também fizemos um convênio, para terminar, um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, para oferecer pela Escola Nacional da Advocacia também cursos de mediação e de conciliação para todos os advogados do Brasil, os 1 milhão e 200 mil advogados do Brasil, estarem aptos a se desenvolverem como mediadores e conciliadores, e também como advogados que somos, e a recebermos as causas e os problemas dos nossos clientes, e muitas vezes identificarmos
que a melhor solução para aquele caso muitas vezes não está no judiciário, mas está sim na mediação e na conciliação. Mas isso, para que isso tudo seja feito, é preciso que cada vez mais nós desenvolvamos o meio online de mediação e de conciliação, que é o que nós temos feito. Nós todos, né, não só o Conselho Nacional de Justiça, mas todos nós, é, juristas, né, e que estamos participando desse novo momento da jurisdição nacional e da solução de conflitos nacional. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque o Poder Judiciário brasileiro hoje tem 80 milhões de causas, muitas das quais não precisariam estar lá. Então, é nossa tarefa, nossa missão social também colaborar com o Poder Judiciário, que é uma atividade muito cara ao Estado, e nós precisamos investir isso cada vez de maneira mais racional. Esperando ter sido útil e ter trazido ponderações interessantes a todos. Agradeço muitíssimo mais uma vez o convite, professor Diélio, professora Rita, vejo aqui agora também o Hugo, que foi sempre muito gentil conosco também, e a todos os que estão nos assistindo. Muito obrigado, uma boa noite.